Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da Uniflowers. Eu sou a Vanessa Gonçalves, sou terapeuta floral e sou CEO aqui da Uniflowers. É um grande prazer ter você aqui para a nossa última live do ano de 2020. Eu gosto de fazer sempre reflexões, né? Então essa é uma live para mim muito significativa, fechando aí com uma época da nossa vida muito importante, porque é uma época de grandes transformações, né? Uma época em que a gente tem que se adaptar ao vulcão, né, que vem da adolescência. Então tem tudo a ver, né, com o momento que nós vivemos em 2021. Boa tarde, Ecorrio, seja bem-vindo. Vamos aguardar só o pessoal chegar mais um pouquinho. Mas é uma grande alegria estar aqui hoje com todos vocês, de verdade. Eu vou acrescentar aqui o título da nossa live, né? Florais de Bach e a adolescência. Boa tarde, Eide Adeline, né? Francis Soares, tudo bem? Aline, sejam todos bem-vindos. Ativa Saúde, tudo bem? É isso mesmo, né? Eide Adeline, seja bem-vindo. Dan, tudo bem? Gente, prepara as perguntas, por favor, nossa última live do ano. Soninha, tudo bem? Seja bem-vinda. Vou aguardar o pessoal chegar um pouquinho para começar, mas como eu estava aqui divagando, né, enquanto o pessoal ainda não entrava, eu estava dizendo que 2020 foi um ano de grandes mudanças, né? E tem muito a ver com a adolescência. Vamos fazer uma associação com o nosso tema. Tudo bom, Aline? Seja bem-vinda. Soninha, sejam muito bem-vindas, viu? Porque a adolescência, que é o nosso tema de hoje, né? É uma época da nossa vida e que a gente tem que passar por muitas mudanças, muitas transformações, né? Se reaprender a se conhecer, Ô Rosa, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, boa tarde. É a Andréia que tá na Ativa Saúde. Tudo bom, minha flor? Seja muito bem-vinda, viu? Uma grande alegria. E aí, como eu tava comentando, né? Fazendo essa comparação da adolescência, né, com o que a gente viveu em 2020. É lógico que, pelo amor de Deus, guardando as devidas proporções, mas a adolescência é uma época de muita mudança, né? A vida, para quem já passou, e todo mundo passou por ela, a gente tem pessoas que passam pela adolescência de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila, mas a gente tem também aquelas pessoas que vivem uma grande turbulência. E é aí que eu comparo com 2020 na nossa vida. Vivemos aí uma nova turbulência, né? Estamos hoje aí tendo que se adaptar a um novo normal. Hoje tivemos aqui algumas pessoas que vieram nos visitar, tirei algumas fotos de máscara e aí fiquei pensando, gente, agora tem que ver se a gente tá sorrindo pelos olhos, né? Porque não adianta de máscara a gente sorrir e fica tudo tampado, né? Então a gente tem que mostrar as expressões hoje pelos olhos. Então é uma época de grande mudança, de grande adaptação, né? E nada como a adolescência para isso, né? Então essa é a nossa última live do ano. Boa tarde, Ana Lúcia. Boa tarde, Dani. A Daniela Avante, seja bem-vinda. Gente, vão mandando perguntas. Boa tarde, tudo bem? Chegando aí, a Tânia. Tudo bom, minha flor? Fábio, sejam bem-vindos. E vamos lá falando então, porque o nosso tempo ele é curto, né? Eu falo que eu nunca vi passar tão rápido, uma hora assim, né? Quando eu vejo, já passou e já tá acabando. E a gente nem às vezes conseguiu abordar tudo que teria para falar sobre o tema. Mas falando sobre a adolescência, né, é uma fase, hoje a gente fala de pré-adolescente, né, começa-se já com 9 anos a falar sobre as mudanças hormonais, né, a gente já começa a falar sobre as oscilações de humor, né. Gente, quem
está chegando, boa tarde, seja muito bem-vindo, né? Hoje vamos falar sobre a adolescência. Então a gente já tem hoje, desde os 9 anos, principalmente com as meninas, né? A gente tem observado uma grande quantidade de meninas que começam a menstruar mais cedo. Então isso é reflexo tanto da nossa alimentação, né? Do contato com a quantidade de hormônios que hoje a gente tem. E são questões que a gente, como terapeuta holístico, a gente tem que observar, né? É algo que a nossa alimentação, a qualidade do que a gente põe para dentro, né? É muito importante a gente sempre observar isso. Então a gente tem observado uma antecipação, né, da adolescência numa grande parte de crianças, né? Então desde 9 anos, já com muitos médicos, eu tenho contato com alguns endócrinos, né, pediatras, mesmo pacientes meus que levam, né, endócrino, levam no pediatra para tomar tentar retardar esse processo de amadurecimento, é isso mesmo, né? De amadurecimento do corpo, principalmente nas meninas, né? Então é algo que é um reflexo importante que a gente tem que considerar. Vanessa, mas e aí, né? Você tá falando coisa que não tem nada a ver com terapia floral. Mas como terapeuta, é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Como terapeuta holístico, para quem não sabe o que é um terapeuta holístico, é aquela pessoa que estuda e se especializa, né, em cuidar da pessoa como um todo. Então eu falo assim, na minha área eu não cuido do espiritual. Acho que a parte espiritual a gente tem que deixar para cada um, né? Eu entendo que a fé, a gente trabalha a nossa conexão, né, com o eu superior, com Deus, enfim. Nesse momento, a crença a gente não deve se intrometer como terapeuta, mas eu entendo que esse equilíbrio, inclusive do espírito, né, da parte espiritual, ela faz parte. E o que a gente vem observando com essas crianças, principalmente essa geração, né, essas gerações que vêm vindo, e eu incluo aí os meus filhos, né, a geração anterior aos meus filhos, cada vez mais se fechando dentro de um universo digital, né, com amizades, que assim, uma dependência emocional muito grande de um e do outro, né? A gente fala não é amigo, né? É BFF, que é Best Friend Forever, né? Ou seja, o melhor amigo para sempre. Mas o para sempre a gente sabe que não existe, né? E para eles não entendem muitas vezes nessas mudanças hormonais, nessa avalanche, né, de sentimentos, de identificação sexual. A gente tem um monte de coisa acontecendo, identificação de carreira, né, dentro dessa época, e eles vão se fechando em mundos, né, porque aí o pai, isso é uma questão, eu falo que eu tenho uma pré-adolescente em casa, né, o pai e a mãe deixa de ser referência, né. E assim, tudo que o pai e a mãe fala, vocês são ETs, né? Eles olham pra cara da gente como se estivesse falando em uma outra língua, né? E sobre um assunto assim, tipo, você tá falando de algo lá da era pré-histórica, né? Mas a gente, enfim, algo que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, até porque nem sempre o nosso cliente, que é diferente de filho, né? Ele vai olhar pra gente como ele olha pro pai e pra mãe. Então é importante a gente sempre conhecer, né, os assuntos, a gente conhecer esse universo, para que a gente possa realmente dar um acolhimento para essa turminha aí quando vem pro nosso consultório. Tem uma pergunta aqui da Andréia. Vanessa, qual daqueles rolons é o mais bacana para usar no vitimismo do adolescente? Seria o certeza, porque ele é um floral que ele vai trabalhar autoconfiança, ele vai trabalhar amor próprio, ele vai trabalhar propósito de vida, né? Então ele vai dar um resgate. Mas eu vou ser sincera,
dentro da linha, né, não existe nada específico para o vitimismo, né? Aí a gente teria, para vitimismo, o ideal é o willow. O willow, né? Que é a essência daquela pessoa que se põe como coitado da vida, né? Ó vida, ó azar, né? Então a gente vai trabalhar, o willow é uma essência muito importante para esse caso. Então nem sempre aí a gente pode trabalhar com os rolons, mas por exemplo o serenidade, que é o rescue, né? O verdinho, que é o rescue, e aí você dá esse apoio para os momentos de crise. Mas dentro da linha do rolon não tem nada específico para vitimismo, tá? Isso a gente realmente não tem. Mas trabalhando amor próprio, eu acho que é um floral muito bacana pra gente trabalhar com essa criançada. Gente, eu vou falar um pouco das essências, porque eu sei que é interessante para quem trabalha com florais, a gente entender um pouco qual essência que a gente pode trabalhar com o adolescente, né? A primeira delas, eu acho que é uma das mais... Eu acho que vocês já observaram, né? Desde que eu venho falando nas lives anteriores, que a gente vem tratando desde antes da gravidez, bebê, criança, né? E agora adolescente, eu não tenho essência melhor do que o walnut. Esse daqui é o nosso carro-chefe para toda essa fase, né? Pré-gravidez, gravidez e até 18, 20 anos, né? Eu creio que o walnut é uma essência maravilhosa. Eu brinco, mas eu acho que é uma verdade. Eu falo que ele é um anjo de guarda pra gente, porque ele tem 3 funções muito interessantes, né? A primeira delas é nos ajudar a se adaptar às mudanças. E a gente tem, desde a pré-gravidez até os 20 anos, muita mudança, muita. Então, essa adaptação a todas essas oscilações, a todas as questões, né, de tudo, o walnut, ele é uma essência supimpa. Aí nós temos a segunda questão do walnut, que ele trabalha a nossa proteção energética, né? Ele vai ajudar a gente a ficar mais protegido de todas as energias ruins, as más influências, né? E aí a gente vem ao terceiro ponto importante do walnut, que é a proteção das influências, né? Das opiniões dos outros, que o walnut também nos ajuda. Então, nessa fase de adolescência, onde eles estão sujeitos ao meio, né, aos amigos, aos aplicativos, né? Então, ter um adolescente mais confiante, né, mais cheio de si, né, é algo que é muito importante. Então, o walnut, gente, para quem é terapeuta, para quem está vendo que quer conhecer, essa é uma essência que eu recomendo, que ela é coringa, né? É uma essência para a gente usar sempre, é o walnut. Então, é uma fase de grande mudança, grande adaptação. Então, assim, a gente tem que ajudar essa criançada, essa moçada, né, nesse processo. Então, aí a gente vem com a questão dessa adolescente. Aqui o Sem Procura está dizendo para mim, adolescentes estão muito perdidos atualmente, sem propósito. Exatamente. A falta, eu juro pra vocês que eu não sei dizer o porquê, até acho que dependeria aí de muita avaliação, de um grande estudo. Eu não sei o porquê da falta de propósito. E nem sei, posso confessar, se eu tinha propósito. Sabe? Será que eu tô pensando aqui, Vanessa com 14 anos. Gente, eu com 14 anos eu brincava de boneca. Coisa que hoje, uma menina de 14 anos, se você fala, dá uma boneca de presente. Eu lembro, pode falar, pode confessar? Eu lembro que com 13, quando eu fiz 13 anos, eu ganhei uma boneca da Barbie. E olha como fica guardado, eu tenho 44 anos, hein? Eu lembro que eu ganhei uma boneca da Barbie, tinha um cabelão comprido pra fazer pintura, maquiagem. E eu fiquei feliz, eu brincava com essa boneca o dia inteiro. Hoje, você dá um brinquedo para uma criança, ela não curte, ela não brinca. Eu lembro que a minha Barbie, coitada, acabou a maquiagem, eu queria maquiagem, eu usava a maquiagem da minha mãe, penteava o cabelo, a Barbie ficou destruída. E eu usei a Barbie pra caramba. E depois, no outro, né, porque a gente não ganhava presente o tempo todo, isso é uma outra coisa, né? Não ganhava presente todo mês, toda semana, não. Era no aniversário, no dia das crianças e no Natal, só. Não tinha outra. Páscoa, que a gente ganhava, mas era ovo.
brinquedo mesmo, era aniversário, Dia das Crianças e Natal. Então a gente esperava, né, aquela data para você ganhar um presente. E gente, como a gente brincava. Hoje as crianças, eu vejo os meus filhos, vejo os amigos dos meus filhos, eles se reúnem e estão lá, é que meu celular tá aqui, mas estão lá com o celular. Eles falam pelo celular. Então não tem interação, né? Não tem essa relação de um com o outro ao vivo, né? Quem é a culpa? Não sei. Eu não olho como culpa, eu acho que a gente tem que olhar para isso como uma oportunidade de identificar uma questão e a gente, quem sabe, mudar. Voltando à questão de propósito, eu acho realmente, sem procura, que a gente precisa de propósito, essas crianças precisam de propósito. E aí, nesse sentido, o Wild Oat é uma essência maravilhosa, porque ele vai despertar o propósito de vida nessa criança, nesse adolescente, que na verdade, com 15, 16 anos, 16 para 17 anos, ele é obrigado a decidir, e sempre foi, porque eu lembro quando eu quis decidir sobre meu futuro de vida, eu decidi sobre a minha vida com 16 anos, foi quando eu optei pela minha faculdade. Então, com 16 anos, você vai decidir, com 16 anos, qual vai ser o seu futuro. Propósito de vida, ele vai ajudar. A gente é um tiro no escuro. Tem uma grande parte de pessoas que escolhe muito bem e que realmente achou o seu propósito de vida. Mas tem pessoas que entram, vão fazer uma faculdade, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo, porque ela não sabe nem o que ela quer. Lógico que a gente pode mudar, né? Eu fiz faculdade de economia, para quem já me acompanha há um tempo sabe disso, né? E com 33 anos eu resolvi que eu não queria mais aquilo, que eu queria cuidar de pessoas, né? E aí eu fui fazer os cursos na área de terapias alternativas para cuidar de pessoas. Então sempre é tempo de mudança, mas é uma época em que se coloca uma pressão muito grande num ser humano que não tem experiência nenhuma. Você tem que decidir sobre a sua vida, que faculdade que você quer fazer. Aliás, já começa, né, com 11 anos, tá lá terminando o ensino básico, né, que hoje é o fundamental. Aí o que você quer ser quando você crescer? Gente, ele não sabe nem o que ele é, né, quanto mais o que ele quer ser, né? Mas o Wild Oat é uma essência muito interessante. Tem uma outra coisa que eu gosto de falar, que foi de um curso que eu fiz, e é algo que a gente precisa, como terapeuta, observar no adolescente, né? O adolescente, ele entra numa fase que ele acredita que ninguém gosta dele, né? Primeiro ele fala que ele não sabe o propósito dele na vida, e aí é um período willow, né? Um período de vitimismo gigantesco. Então o willow vai trabalhar o vitimismo, mas ele entra numa noia, porque é assim que eles falam, né? De que ninguém gosta de mim, que eu nunca fui amado, meus pais me odeiam, e tem muito disso. E aí o que acontece? Isso foi um curso muito bacana que eu fiz, que a gente olha a linguagem corporal e a gente observa os padrões que conscientemente a gente vai desenvolvendo. E as crianças, quando sentem, né, que não tiveram o carinho do pai, da mãe, não que tenha sido real, porque senão os pais também ficam muito noiados, né, com relação a isso. Não é isso, a sensação deles, a percepção deles é que eles não supriram, não foram perfeitos o suficiente para ter o amor do pai e da mãe. Então eles começam a desenvolver uma característica, e aí a gente vai trabalhar com Rockwater, de que eu tenho que ser perfeito para ser amado. Se eu não for perfeito, e a gente vai vendo aí cada vez mais padrões mais elevados de rigor, de crítica consigo mesmo, isso começa muito cedo. A gente começa a observar isso já com 7, 8 anos. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo direito, eu não posso errar. E aí a gente vai começando a observar como que essas questões vão desencadeando em toque, em crítica. Mais pra frente eles desenvolvem automutilação. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Então, se eu não infringir uma dor em mim grande o suficiente, eu não consigo alcançar o meu patamar de qualidade, meu patamar de perfeição
para ser amado. Então é um ciclo vicioso que a gente vai, que esse adolescente, que essa criança e adolescente vai começando a desenvolver, que é, eu tenho que ser perfeito. E aí a gente vai trabalhar com Rock Water, né, que é a essência da autocrítica, daquele que se cobra demais, que precisa ser perfeito para ser amado. Então a gente começa com Rock Water. Mas se você for pensar, existe algum trauma em algum outro momento. Então a gente vai trabalhar esse trauma com o Star of Bethlehem, tá? Que é o floral da sensação do abandono, o floral este sim, né, da carência, da falta de afeto, da falta de colo, né? Então esse é um floral muito importante, Rock Water com o Star of Bethlehem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra mim. Opa! A Rosa, eu brinquei de boneca até os 16. Então, eu também. Rosa, eu só parei de brincar de boneca porque eu comecei a namorar e minha mãe falava assim, olha, você vai ter que escolher ou a boneca ou o namorado, né? E aí eu falei, ah, não, eu vou ficar com o namorado. Aí eu parei de brincar de boneca. Mas eu amava, gente, brincar de boneca. A Renata, nossa, como é difícil nessa idade a gente ter propósito. E é mesmo, porque eles não têm experiência, Renata. Eles não conhecem nada da vida. Como que eu vou ter um propósito? Às vezes, a gente, infelizmente, é a realidade. Mulher sai para trabalhar, marido, né, sai para trabalhar. O filho fica na escola o dia inteiro. Eu cansei, meus filhos ficaram uma época, período integral, e a minha sensação foi, é um depósito de gente. Eles ficavam na escola, assistiam televisão o dia inteiro, pagando caro para burro, mal faziam a lição de casa, né? E aí eu tive a opção, né? Tem muitas mulheres que não têm, mas eu tive a opção de não tê-los na escola mais o dia todo. Eu preferi ficar em casa, preferi tê-los em casa, a ficar na escola como um depósito de gente. Porque, na verdade, as escolas também não são preparadas, não vou dizer todas, a gente tem boas exceções, mas elas custam muito caro. Mas a gente não tem um contraturno que tem atividades que vão trabalhar o propósito de vida da criança, né? As atividades, elas são muito lúdicas, mas quando tem, né? Então, é culpa da escola? Não, não é culpa da escola. Eu acho que a gente não tem que olhar culpados, a gente tem que buscar responsáveis. E, na verdade, as crianças, até uma certa idade, elas vão para a escola. Depois nem escola mais elas têm. E aí você é obrigado a deixar seu filho em casa sem ter o que fazer. E ele vai buscar o propósito de vida dele? Não, ele não vai buscar o propósito de vida. Ele começa a se fechar naquilo que é o mais interessante, que é a tecnologia, que é o jogo. Então a gente vai ter crianças, adolescentes que são viciadíssimos em jogo. Já tive pacientes, gente, que passava semana sem tomar banho, porque não queria sair, comia. Mas aí a mãe também tá muito errada, né? Vocês vão me desculpar, não quero julgar. Mas uma criança que não levanta nem para comer e a mãe leva a comida no quarto, deixa passar fome. 2, 3 dias a criança para, né? Bom, mas enfim, aqui fica a minha né? A minha observação como ser humano, como mãe e não como terapeuta. Mas o que a gente vai usar no caso dessa criança que começa a desenvolver vícios? A gente vai para um agrímone, porque ela está fugindo da realidade, ela está fugindo às vezes de enfrentar um problema que ela não consegue. E a gente vai usar um Crab Apple, porque isso virou uma compulsão. Ela tem que se amar mais, ela tem que colocar o seu bem-estar antes do jogo. Então aí nós temos essa duplinha maravilhosa, Agrimony com Crab Apple, tá? Para trabalhar essas crianças que vão desenvolvendo determinados toques. E aí a gente tem aí, inclusive, as crianças que começam a se cortar, as crianças que começam, então também é uma duplinha de floral muito bacana, para quem utiliza, para quem tem esse tipo de comportamento. Nesses casos ainda, a gente usa o Cherry Plum, porque é uma essência que vai trabalhar porque para a pessoa se cortar, ela tem que estar fora de si, né? E o Cherry Plum é uma essência para aquelas pessoas que atentam contra si mesmo, né? Com risco de até cometer o suicídio. Então o Cherry Plum é uma essência muito importante, que como terapeuta é importante você considerar, tá? O que mais aqui? Nem as crianças melhores querem brinquedos, hoje é tudo no digital. Renata, infelizmente, dá vontade de chorar. Lá, a Andrea lembrou, era a Barbie Hairface, essa você tem, menina? Ó, que legal. Olha, amava a Barbie Hairface.
Sejam bem-vindos aí todos que chegaram depois, viu? A Priscila, eu fiz faculdade de Direito, terminei, já se passaram 13 anos. Agora na pandemia eu descobri os florais e a auriculoterapia, estou amando esse universo. Priscila, comigo foi assim, eu sempre amei, eu falava que eu amava plantar sementinhas. Então eu fui professora desde os meus 16 anos, porque eu adorava ensinar, eu adorava, né, plantar as sementes. Mas infelizmente a docência na área mesmo acadêmica, porque eu dava aula em faculdade, acabei ficando muito desgostosa, né? Eu tive burnout, entrei em depressão, tive pânico, e aí eu vi que não era mais aquilo que eu queria fazer. E aí eu acabei também me curando através da terapia floral, e depois eu me descobri. Então hoje eu falo que eu não planto mais as sementes, mas eu ajudo as arvorezinhas a crescerem e florescerem, tá? E eu acho que é isso mesmo. Vem fazer meu curso, mulher, tá? Tô com a matrícula aberta. Vem aprender floral comigo. Sem procura, que é o Daniel, tá me perguntando, Van, sobre os adolescentes que não aceitam os limites dos pais, que acham que sabem mais e querem se impor para ganharem. Então isso é muito natural da adolescência, né? Vem de encontro com o que eu comentei, que a gente, quando você entra na adolescência, e agora a gente vê, né, tô sofrendo na pele, a questão de que o pai virou ET, né? A gente, como pai e mãe, passa a ser da pré-história. Então tudo aquilo que meu pai me fala e que ele tenta aliviar a dor, porque eu acho que quando um pai diz não para um filho, a gente não tá falando não porque não quer, porque não ama, mas a gente quer evitar que a criança, que o filho sofra, né? E nesse intuito de não querer que ele sofra, porque às vezes a gente tem, né, os nossos traumas, a gente vem com uma carga de genética não, mas de experiências, né, que nos trouxeram até o dia de hoje. A gente tenta fazer com que os filhos não sofram por aquilo. E um aprendizado que eu estou tendo, né? Eu sou um ser humano, né? Por isso estou na Terra, estou aqui aprendendo, mas é algo que eu estou aprendendo também, que às vezes eu quero evitar que os meus filhos sofram, porque eu os amo demais. Mas foi o meu sofrimento que me trouxe o aprendizado. Então tem momentos que a gente vai ter que deixar o filho bater a cabeça, né? Então isso eu tô falando do lado da mãe. Agora falando do lado do adolescente, ele tem que testar o seu limite, né? Faz parte. A criança começa, que hoje a gente tem, que eu falei até da síndrome da criança do tirano opositor, já esqueci o nome até da síndrome, porque eu não rotulo, eu olho a criança, né? Mas a gente já vem com aquelas crianças que tem o desafiador, né? Que ele tudo ele diz não, que ele não aceita o não. A gente já começa com isso com 3 anos. E aí você vai até que ele tenha um aprendizado com 18, 20 anos, né? Às vezes os pais apenas não querem que ele sofra, mas ele vai testar o seu limite. Então ele vai e ele vai contra. Só que ele dentro da adolescência, eu acho que é a parte deste processo, o adolescente ele sente que ele sabe tudo, ele conhece tudo, né? Então uma das questões do adolescente que ele vai sofrer muito lá na frente, porque ele vai perceber que ele não sabe tudo e que não saber tudo também é legal, porque faz parte do nosso aprendizado. Se eu soubesse tudo, eu não precisaria estar aqui, né? Mas isso nós já passamos, você já deve ter passado, eu já passei, né? Essa fase de que eu sei tudo, e aí começa a ter o embate. A minha sugestão, né, para esse que bate a cabeça, que é o adolescente, o que a gente tem que usar com ele? Chestnut Bud, tá? Trabalhar o aprendizado dele. Então, vamos trabalhar essa abertura ao aprendizado. Então, Chestnut Bud ajuda muito. Para aqueles que são mais agressivos, a gente vai usar o Vine, né? Para dar uma amenizada, porque senão ele vai bater muito a cabeça, ele vai sofrer demais. Então, quando a gente não é flexível, a gente tem que trabalhar a flexibilidade. Como ele está embatendo, né? Ele tá entrando no embate com o pai e com a mãe, ele é Vine, porque ele quer impor o jeito dele de ser. Então, o Vine ele vai ajudar pra caramba. A gente tem também os casos de beat.
porque eles se tornam extremamente críticos com os pais, né? Então o beat, ele vai ajudar a melhorar essa tolerância até para ter uma melhor convivência com esses pais, né? Não tornar essa casa um ambiente de batalha, de guerra, né? Então é muito interessante. Outro floral que eu gosto pra caramba, porque o adolescente, ele vive no mundo da lua, né? Vem é porque ele tem uma imagem de mundo muito irreal às vezes, né? Ele quer porque nada vai acontecer, enfim. O Clematis, ele vai trazer esse adolescente pro foco. Né, para questão de escola, para quem tem déficit de atenção, o Clematis ajuda pra caramba, o Chestnut Bud também. Então são essências que a gente vai poder usar. Mas principalmente nessa questão de limites, a gente pode trabalhar principalmente com essas essências que são de crianças, de adolescentes mais impositores, né, mais inflexíveis. E o tirano faz parte disso. A gente tem também, que eu tô segurando aqui na mão, Chicory. Porque nessa época desse embate, né, dessa questão existe uma chantagem muito grande, né? Então o Chicory, ele é uma essência que pode ser que ajude, tá? É bem bacana, vale pensar nela numa situação dessa. E eu vou para outra que a gente tem, que é muito legal também, que é o Holy. Porque o adolescente começa a desenvolver ódio, raiva pelos pais, né? E o Holy, ele é um floral que ele traz a pessoa para o seu equilíbrio, para que não tenha esse embate, não seja dessa forma, né? Não precisa ser, tá? Então o Holy, ele vai trabalhar também essa raiva, né? Esse 880, né? Que os adolescentes sentem. A gente tem uma tendência nessa fase, principalmente a esses adolescentes que não aceitam os limites e que querem sempre ganhar. A gente vai ter uma tendência muito maior de adolescente que parte para droga, né? Por quê? Porque normalmente os pais, isso vão ser sempre, né? Vão ser contra, né? Olha, isso não é bom para você. E aí eles vão fazer por pirraça, né? Então a gente usa aí o Chicory, a gente pode usar o Crab Apple, a gente pode usar o Agrimony, porque é uma fuga. Na verdade, eu fico pensando se no fundo, não é um trauma, né? De um sentimento de abandono, um sentimento de que, nunca gostou de mim, então agora quer vir, né, me tolher, né? Então eu acho que o Star of Bethlehem também pode ser uma essência que ajuda bastante. A Priscila, eu tinha que ter esperado antes de decidir, eu estava sem propósito, porque a Priscila fez direito. Mas Priscila, posso te dizer uma coisa? Eu acho que direito, economia e psicologia são 3 cursos obrigatórios. Eu não sei hoje se eu acrescentaria mais algum, mas acho que todo mundo tinha que saber de seu direito, tinha que saber fazer economia e tinha que ter um pouco de psicologia para aprender a lidar com e viver em sociedade. Então não acho que você fez um curso ruim, não. Usa todo o seu conhecimento. Eu acho que você vai ser capaz de orientar muitas pessoas dentro do próprio consultório sobre a sua vida. Então não se arrependa. A gente tem que se arrepender e anote isso, porque para mim é o meu dilema. Eu me arrependo daquilo que eu não fiz e não daquilo que eu fiz. Porque o que eu fiz me tornou quem eu sou hoje, né? E o que eu deixei de fazer, talvez aquele aprendizado, eu poderia ser uma pessoa até melhor. E eu não sei porque eu não fiz, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Ontem mesmo, falando nesse sentido, eu sou formada em economia, né? E ontem eu tive uma consulta com uma querida, uma pessoa assim, de um coração que é maior do que ela. E assim, eu acabei dando uma aula para ela de economia, de como poupar dinheiro, como poder plantar, né, a sua semente para daqui a alguns anos ela poder ter do que sobreviver sem depender dos braços dela de trabalho, né? Porque hoje ela é cuidadora. Eu falei, até quando você vai conseguir trabalhar? Porque é um trabalho muito pesado ser cuidador de idosos, né? Você tem que ter muito braço, muito corpo. E hoje você tem 30 anos, mas e quando você tiver 70? Né? É uma pessoa que ainda não tem família, não casou. Então acho que você precisa começar a poupar. Então foi um momento de terapia de florais,
mas que eu ajudei e dei algumas orientações com relação à economia, né? Como poupar, como se planejar para o futuro. E com certeza o seu conhecimento vai ser maravilhoso aí para poder dividir com as pessoas. Pri, obrigada por avisar da live. Gente, tem aqui embaixo uma setinha, se vocês que estão gostando, que estão vendo que o tema tá bacana, manda, chama as pessoas para vir. Vai ser muito legal. Boa tarde a quem tá chegando, a Sônia, a Mari. O tratamento, sim, quando a gente faz tratamento de adolescente, principalmente esses que são danadinhos, né, que tem aí essa controvérsia com os pais, que são mais, que tem esse embate, são mais danados, né, aí cuidar do pai e da mãe é importante, porque eles têm que estar equilibrados, eles precisam estar equilibrados e assim, ter paciência, saber falar. Então o tratamento dos pais é importantíssimo. E às vezes a gente não consegue trabalhar com a família toda. A gente pode trabalhar com os florais para o ambiente. Aí você pode usar, por exemplo, a mandala de florais para identificar quais são as essências para aquela casa. Uma essência que é maravilhosa, que a gente também precisa usar muito com adolescente, é o Impatience. Quantos e quantos adolescentes que não tem um sofrimento gigantesco por antecipação, né? Que espera e sofre porque vai ter uma viagem, porque que tem que decidir o vestibular. A gente, ainda tem a questão do branco, porque vai fazer a prova do Enem e vai fazer a prova de não sei o que lá, ainda me dá branco, né, na prova. Então lembrar de Mimulus. Mimulus é uma essência linda para adolescente, porque trabalha os medos, a vergonha, né? As meninas, menino eles começam a mudar, né, a voz, começa a crescer peitinho, começa a ficar, né, com o bumbumzinho mais cheinho, os meninos com barba, e aí tem uma vergonha que não cabe em si, né? O Mimulus, uma essência linda de viver, né, para ajudar essa criançada a não ter medo. O Crab Apple, eu falo muito dele para adolescente. Gente, fiz uma experiência, anota, isso é importante. Fiz experiência não, porque isso aqui já tá mais do que testado. Cherry Plum com Rescue, para passar nas benditas das espinhas, porque eles morrem de vergonha das espinhas. Façam água mineral no spray com Crab Apple Rescue, né, que é a nossa fórmula de emergência. Para quem usa nosso floral, 2 gotinhas da fórmula de emergência, 1 gotinha de Crab Apple no frasquinho de 30 ml com a válvula de spray, somente com água mineral. Borrifar na pele 2 vezes ao dia. Gente, vocês vão ver o resultado com as espinhas. Que coisa mais linda. Lembra que a pele tem que estar limpa, né? Evitar ficar cutucando. E isso vocês vão ver o resultado. Márcia tá me perguntando o Cherry Plum. O Cherry Plum é muito bom para quando explode, né? Para quando tem esse risco de adolescente que vai se cortar, que vai... que tem essa automutilação, né? A Márcia tá me perguntando, usa os três ou escolhe entre o Cherry Plum e o Crab Apple? Não, cada um tem um papel, Márcia. Cada um tem um papel. O Crab Apple, a gente tava falando, eu acho, de uso de droga, né? O Agrimony, ele vai trabalhar aquela ansiedade velada e é aquela pessoa que desconta, né? Que vai em busca de um vício, tá? Ponto. Esse é o Agrimony. O Crab Apple, ele é o floral da compulsão, né? Daquela pessoa que tem a mania de limpeza, que vai desenvolvendo manias. Então, quando a gente junta o vício com a mania, né? Que acaba, enfim, desenvolvendo N outras coisas, o Crab Apple, ele é importante do jogo, né? Que eu tava falando. Então, o vício junta com a compulsão. E aí a pessoa deixa de tomar banho. Então, o Crab Apple, ele vem trabalhar isso. Ele deixa de comer, ele deixa de se cuidar, né? Ele não quer... Gente, uma vez eu atendi um menino, eu juro por Deus, não posso falar isso, não preciso parar de falar dessa forma, mas ele tinha as unhas, ele veio no meu consultório, eu fiquei até com medo, porque ele veio, a barba tudo sem fazer, as unhas gigantescas, imundas, e ele tinha tomado banho aquele dia, mas a mãe trouxe o cabelo tudo
parecia um mendigo, olha, juro por Deus, não parecia ser uma criança de uma família como aquela mãe, que eu percebi que era uma família estruturada, mas ele não. E ele ficava horas, ele não tomava banho, ele não comia, se não levasse comida ele não estava nem aí, ele jogava o dia inteiro. E aí, gente, trabalhei com a Greenwood, trabalhei com o Cardeco, vocês precisam ver esse menino um ano depois, que belezinha. Ele falou: Vanessa, eu tenho que te agradecer. Eu lembro a última vez que ele veio, até me arrepia, vocês não conseguem ver, né? Mas ele falou: Vanessa, eu tenho que te agradecer por devolver minha vida, porque eu realmente me enfiei no jogo como fuga. Ele não chorava, ele não punha pra fora, ele vivia naquilo, ele criou aquele mundo. Então foi um menino que eu, olha, não vou dizer que eu resgatei, porque não foi eu, foram os florais, mas eu tive a oportunidade de ser instrumento nessa recuperação desse rapaz. E um menino lindo, quando ele chegou eu falava: pai do céu, aquela coisa tudo assim, sem cuidado nenhum, todo desgadeado, todo, sabe, descuidado. E aí a gente, olha, tive a oportunidade de ter esse aprendizado aí. A Eco Rios está me dizendo assim: é importante lembrar que um dia já fomos adolescentes. Exatamente. Lembrar de toda a nossa insegurança da época. E o mais importante ainda, não querermos nos comparar com eles. A realidade deles é muito diferente. É sim. Eu acho que a gente tem que trazer a nossa experiência em lembrar do quão difícil foi ser adolescente. Isso sim. Agora, é o que eu falo principalmente quando eu recomendo o Serato, né? Não adianta eu vir perguntar para você sobre algo que eu tenho que decidir, e o Serato é algo muito importante para usar com adolescente, né? A gente terapeuta tem que usar muito Serato, porque eu, Vanessa, tive uma experiência. A Eco Rios, que eu não sei quem é, se é homem, se é mulher, mas a Eco Rios teve outra, a Márcia teve outra, a Renata teve outra, e em outra época, né? Falo dos meus filhos, mas meus filhos têm uma experiência muito diferente dos amigos, né? Eles ainda têm pais mais presentes, eu tenho outros amigos, né, de amiguinhos dos meus filhos que já não têm, os pais tiveram que voltar a trabalhar e acabam ficando com uma ajudante. Enfim, cada um tem uma experiência, ninguém tem a mesma. Então, o Serato, ele vai trazer pra gente essa coisa de não pegar a experiência do outro pra mim, né? Então, eu sempre ter a opinião do outro pra minha vida, né? Então, nem sempre a experiência do outro vai dar o resultado diante da minha experiência. Mas muito obrigada, Eco Rios, é isso mesmo. Ah lá, Renata, eu tive essa Barbie, pena que eu não consegui desenvolver a maquiadora em mim. Nem eu, Renata, senão eu seria, né? Nem eu, juro por Deus. Ah lá, façam um curso, eu super recomendo, a Van é ótima. Obrigada, Ana, é um grande prazer a gente poder compartilhar, né, Flor? É tão gostoso, gente, tão bom a gente poder levar essa sementinha aí. Aline, eu concordo. Não tem comparação os tempos da nossa adolescência com a de hoje. Não tem, gente. Eu, com a idade da minha filha, eu não sei, é que eu moro em São Paulo, capital, né? Eu já ia sozinha, eu andava na rua sozinha, eu tinha uma liberdade que os meus filhos não têm. Então, não ter a liberdade, né, que eu acho que é o principal para quem mora ainda nas grandes cidades, eu acho que é muito pior, né, do que ainda as crianças que moram no interior, que têm mais liberdade. E essa questão da pandemia para os adolescentes, isso trouxe uma ansiedade para eles de uma forma muito pesada, uma cobrança muito grande dos pais, porque o único contato que hoje eles estão tendo com o mundo é via digital. E a gente ainda tem pais que estão, né, com esse receio do digital. E infelizmente a gente tem que usar o digital. Hoje o contato do mundo é via digital. Tanto que eu estou aqui falando com vocês, né? O Dani perguntando: para os que têm dificuldade de socialização na escola e geralmente se sentem diferente dos outros. Nossa, excelente pergunta, né? A questão da socialização, a gente vai trabalhar com o Water Violet, né? Que eles se fecham no mundinho deles e tem uma certa dificuldade de falar com os amigos, né? Então a gente tem o Water Violet que vai trabalhar essa questão da socialização, que é muito importante. Ele começa a se abrir um pouco mais. Normalmente, gente, quem tem essa questão de dificuldade de socializar, ele tem histórico de bullying.
Não é 100% dos casos, tá? Mas ele tem histórico de bullying. Então é interessante a gente saber disso, porque talvez trabalhar com Star of Bethlehem é uma essência bacana, o Water Violet com Star of Bethlehem. Às vezes é somente medo de ser rejeitado, né? E aí a gente vai trabalhar com mimos, tá? Então é muito importante a gente trabalhar com essas duas essências. E a questão do ser diferente, a gente volta com o Walnut, né? A gente vai pensar aí num Cerato, porque o que é ser diferente? Qual é o problema, né? Todos somos, ninguém é igual, né? Ninguém que tá aqui nessa live, que vai ver essa live depois, é igual a mim. Eu sou um ser único e todos vocês são, né? Então a gente trabalhar isso com o Cerato, que é desenvolvendo a autoconfiança, desenvolvendo, né, a coragem, não trabalhando essa questão do medo, né, da timidez. Eu acho que é algo muito interessante. Gente, uma outra essência que eu acho que é muito legal a gente trabalhar é o Centauri. As crianças, os adolescentes, né, eles são muito... E a gente vai ter aí aquela criança que vai, né, aquele adolescente que é o mandão, né? E a gente vai ter aquele que quer agradar. E aí a gente tem o Centauri. Então, é muito interessante a gente observar essa essência também, que é aquele que não tem coragem de dizer não, né? Aquele que não consegue, que é o submisso, né? E ele só quer agradar. Então a gente tem aí a presença de Centauri, que faz por fazer, porque quer agradar, adora ajudar os outros. Mas a gente tem o Tícore também, né? Que é aquele que faz e espera o reconhecimento. E quando o reconhecimento não vem, aí ele surta, tá? Porque aí vem a sensação do abandono, de que eu não sou perfeito, de que ninguém me ama, eu sou o patinho feio. Então aí trabalhar Crab Apple, o Larche, nesse sentido de sentir-se um patinho feio, ele é interessante também, porque vai trabalhar autoestima, né? Então é um floral muito bacana. A gente vem, deixa eu ver se tem mais alguma... É a síndrome do defensivo opositor. Eu não guardo o nome dessa síndrome, gente. Impressionante. Se a live vai ficar salva, vai sim, pode ficar tranquila. Tanto aqui no nosso IGTV, quanto lá no nosso Facebook, quanto no nosso Instagram, no nosso YouTube, canal @Uniflowers. Para déficit de atenção, você disse Clematis e Chestnut Bud? Sim, você pode trabalhar o Clematis, que traz foco, o Chestnut Bud, que ajuda no aprendizado, e eu tenho tido resultados, Márcia, muito bons com o Vervine. Por incrível que pareça, mas ele é um floral que ajuda a diminuir essa questão de pensamentos, que é uma pessoa que é muito ativa, né, que quer convencer o outro. Então ele traz uma flexibilidade para quem tem déficit de atenção, que eu tenho observado resultados muito legais, tá? É bem interessante. Pode tentar experimenta aí com a tua turma, com os seus pacientes, e me dá uma devolutiva do que você achou, porque eu tive resultados bem legais com os pacientes que têm déficit de atenção, tá? O ideal seria utilizar um floral por vez ou fazer uma sinergia com 5 florais. Até 6 essências eu recomendo. Ó, Ju aí, gente, olha o Acre! Faça uma sinergia com até 6 essências, tá bom? Dr. Barr recomendava até 6. Eu vou te dizer uma coisa, menos é mais. Então, às vezes, trabalhando com 3, 4 essências para um caso mais especial, o resultado ele é mais rápido, tá bom? A Fran tá perguntando, fiz serviço social, hoje estou entrando nesse mundo de terapias, que maravilha, já ama ajudar pessoas, agora vai buscar mais uma técnica, mais uma forma. Volto a te convidar para fazer meu curso de florais, então estamos com as matrículas abertas. Crab Apple ou Cherry Plum? Pode usar os dois, Renata. O Cherry Plum, ele vai ser utilizado quando tem essa questão do adolescente querer atentar contra si, né? De perder a cabeça, é o risco de fazer algo contra si. Então a gente utiliza o Crab com o Cherry Plum nesses casos em que ele realmente faz, né? Então quando acontece isso, a gente usa o Cherry Plum. Eu falo que é aquela pessoa que perde a cabeça, né? E parece que fica tudo escuro e comete algo contra si ou contra o outro. O Cherry Plum é para esses casos, tá bom?
Que mais? Repete o floral para adolescente com espinha. Ah, é o Crab Apple e a fórmula de emergência. Faz o floralzinho em spray para aplicar na pele. É ótimo. É o Crab Apple com rescue para espinhas. Quanto tempo dura o spray para espinha? Então, a gente usa 2 vezes ao dia. Ele dá em torno para uns 30 dias, 35 dias, tá bom? Crab Apple pode ser líquido, não coloca em creme? Não, Sônia. Eu não coloco em creme, porque às vezes o problema da espinha é a obstrução do poro. Então eu peço para lavar com um sabonete, procurar um dermatologista, né, para dar uma olhadinha, recomendar o melhor produto, porque eu não sou dermatologista. Mas aí entre o sabão, né, e depois o creme que for de tratamento, faz a aplicação desse spray de água mineral com florais. Nossa, o resultado é maravilhoso. Para o menino foi a Agrimony Crab Apple. Ah, eu não vou lembrar todas as essências dele, Sônia, mas eu trabalhei basicamente a Agrimony Crab Apple. A gente trabalhou depois o Star of Bethlehem, porque ele tinha um negócio, né, de abandono, ele tinha sofrido bullying na escola. Foi um caso mais complicado, mas imagina, foi 1 ano de tratamento, né? Ele passou por muitas essências. Mas a Agrimony Crab Apple para esse caso de quando desenvolve uma mania compulsiva, né? São normalmente essas 2 que a gente usa. O Lash realmente é muito bom, desenvolve a nossa autoconfiança. O Vervine, ele diminui essa atividade cerebral, né? Aquela mente que fala demais, né? E além de tudo, gente, ele desperta a criatividade. Vervine é uma essência linda demais. A Lorena tá perguntando, e para autocrítica? Autocrítica, Lorena, a gente vai usar o Rock Water, que é aquela pessoa que precisa ser perfeita, ter tudo perfeitinho, quer tudo no horário, tudo certinho, extremamente rígida. O Rock Water para alguns adolescentes é maravilhoso. E eu posso falar mais uma coisa, que eu vou dar essa dica, que eu uso pra caramba. Às vezes a gente vai só no negativo, né? Ah, eu sou muito autocrítica. Mas a gente pega alguns adolescentes, algumas crianças, adolescentes, adulto, que, gente, não tem crítica nenhuma, né? Ele zerou nessa matéria. Como eu não passei na geografia, porque eu não me localizo, a pessoa não passou nesse critério de autocuidado. E aí, usar o Rock Water para despertar aquilo que ela não tem é excelente. Então, também para aqueles que não conseguem pegar uma calça do chão, que vai chegando e já vai tirando a roupa, aquela bagunça no quarto, né? Que não tem o menor cuidado consigo mesmo, pode usar o Rock Water com o Crab Apple, porque ele vai passar a desenvolver um pouquinho a organização. Então, lembra que o floral, ele vai trabalhar tanto que a gente tem do lado, né, em desequilíbrio para mais, como para desequilíbrio para menos, né? Então ele desenvolve, né, que é algo que a gente não tem, e ele equilibra aquilo que a gente tem em excesso, tá? Então para um, para outro, floral é excelente. Para cansaço mental, Val, minha flor, que saudade de você! A Val aqui, que delícia te ver. Para cansaço mental, Val, a gente tem 2 opções, tá? 3 até, eu posso ir até um pouco mais além. Para aquela criança, aquele adolescente, mesmo adulto, tá? Porque floral é para todo mundo. Qual o floral principal que a gente vai usar? O Olive, né? O Olive é para aquele cansaço, exaustão mental, física, emocional, né? A gente tá um bagaço. É o nosso amado Olive. Então pode usar o Olive para essas situações. Outra essência que ajuda bastante também, mas aí já é um cansaço só mental, um pouco menor, é o Hornbeam. Normalmente eu falo que é o floral da preguiça, aquele que a gente acorda de manhã e fala, ah, meu Deus, mais um dia, né? Então o Hornbeam, ele é um floral que trabalha a nossa energia, ele ajuda a gente a lidar com a rotina, então é um floral muito, muito legal. E eu gosto também, porque quando a gente às vezes está cansado, a gente perde o ânimo. Pensei em mais 2 essências. A gente parece que perde a noção da nossa... assim, a gente quer deixar o não passar, né?
E aí, eu adoro o Wild Rose. Então, aquelas adolescentes, a gente mesmo, né? Que parece que perdeu o ânimo, parece que cansei, não quero mais saber, não quero nem me intrometer mais. O Wild Rose é uma essência muito legal. E a gente tem o oposto do Wild Rose, porque é aquela pessoa que ela assume tanta coisa, ela pega tanto pra si, que de repente ela se sente incapaz. Né? Ela fala, eu já não vou mais dar conta. E aí é o Elme, tá? É essa essência que a gente vai trabalhar. Restaurar o senso de capacidade, que ela sempre deu conta, e de repente a sensação que eu não vou aguentar mais, o fardo pesou. Então ele ajuda também a trazer essa energia e esse ânimo. A Márcia tá me perguntando se eu trabalhei com brand. Gente, eu sempre trabalho com brand, tá? Sempre. Eu não trabalho com... Não recomendo o uso de glicerina de forma nenhuma. E o vinagre, que seria a opção ao brand, é muito ruim, né? Eu já experimentei, é um negócio que eu não curto. E aí o adolescente, normalmente ele já tem resistência. Vai falar, vou ter que tomar esse troço. E é azedo, é ruim, né? Aquela coisa ácida. Ele não vai tomar. Então, o brand ele é mais tranquilo, ele é mais suave. A gente usa um brand de qualidade. Aqui eu uso Osborne, né? Para quem precisa de um brand de qualidade, na Uniflowers você encontra para manipular o seu floral. Então eu gosto de trabalhar com brand. Aí a gente vai trabalhar com um pouquinho menos, talvez uns 20% de brand, que para um frasco de 30 ml equivale a 6 ml de brand, né? Ou então, para os casos que a gente já tem, né? Criança que está aí usando droga, que precisa está saindo das drogas, ou que tem algum tipo de intolerância mesmo ao álcool, eu recomendo, e assino embaixo, use o frasco somente com água mineral, com a válvula de spray na pele, tá bom? Aplica uma borrifada na pele 4 vezes ao dia e pronto. Uma borrifada não muito grande, porque equivale a 2 gotinhas, né? Uma borrifada assim na pele, no antebraço ou na barriga, 4 vezes ao dia é uma outra opção para os adolescentes aí que estão com uso, né, saindo, né, do uso de drogas, de bebida alcoólica, enfim. Para jovens que têm dificuldade em estudar e a mente está cheia de pensamentos viajantes, então a gente pode usar o Vervain, né? O Vervain é aquele que dá uma sossegada no pensamento, e a gente pode ter o Clematis, que traz foco, né? O Chestnut Bud, que é um floral que ajuda a romper ciclos viciosos, a gente aprender com os nossos erros. E a gente ainda tem o White Chestnut, que é um floral que pode ser usado para quando tem os pensamentos não só viajantes, mas repetitivos negativos, né? Cobrança. Aí a gente faz o uso do White Chestnut. Se for só o pensamento viajante, né? Tiver com a cabecinha na lua, o Clematis dá conta. Se o Clematis não der conta, a gente acrescenta o Vervain. E aí acho que segura, tá bom? Para fonomialgia, o que você indica? Carol, o que é fonomialgia? Deve ser algum problema com a voz, né? Eu vou trabalhar com Almond. Lembra, Carol, que para onde a gente trabalha com florais, por isso que eu não me atento, fibromialgia, que está escrito aqui embaixo. Eu não olho a doença, né? Dr. Bach recomendava, não olhe a doença, olhe o doente. Então, se a gente for trabalhar, não sei se é fono, né? Se for alguma coisa da voz, oscilações de voz, porque tem isso, a gente vai trabalhar com Almond, a gente pode trabalhar com Mimulus, a vergonha, né? Agora, a fibromialgia, né, que é uma pergunta interessante, não tem muito a ver com adolescente, eu acho, mas eu vou responder. São pessoas muito rígidas, então procure investigar o que está fazendo essa pessoa ser tão rígida, em primeiro lugar. Em segundo, a fibromialgia, ela é uma inflamação, né? Porque acaba inflamando alguns pontos quando tem um caso muito grave. A dor é muito grande, o enrijecimento é muito grande. Então trabalhamos flexibilidade, trabalhamos principalmente a raiva com Holy. Então pensa aí, um Vine, um Rock Water, tá bom? A Renata, eu uso esse também, é muito bom e faço com 20%. Eu aprendi aqui com você, que delícia, que bom. Com a água, a validade é pouca, né? Então, quando a gente usa com spray, Marcinha,
ela dura 30 dias, porque o spray não deixa o ar entrar. E então com isso ele não estraga. E aí você vai usar na pele, tá? Não é via oral. Quando não coloca quando não coloca conservante, evita usar via oral, tá bom? E eu não recomendo deixar em geladeira, porque o floral em geladeira é a questão da energia eletromagnética, né? Se eu deixar o floral na geladeira, eu tenho toda a energia eletromagnética da geladeira, vai comprometer a qualidade do meu floral. Então, quando usar o floral somente com água, se for no caso que a gente falou aqui, são sprays. Então você já adequa. Para quem não sabe como fazer, veja a minha live sobre a manipulação de florais. Lá eu ensino você fazer o frasquinho de floral normal, né, vidro âmbar escuro, de 30 ml e acopla a válvula spray, e aí você pode usar tanto no rosto quanto no braço. Gente, pela minha experiência com Exadictus, eu tive resultados excelentes pelo uso somente com água pela pele, tá? Eu acho que muito dessa questão do uso tópico, somos nós que colocamos a barreira, somos nós que colocamos a dificuldade, porque o floral ele não precisa estar no físico, ele tem que estar no nosso campo energético. Porque se eu tivesse que tomar via oral, então por que o floral via ambiente ele funciona? Não é verdade? Então eu posso trabalhar com os florais equilibrando o ambiente, equilibrando o meu campo energético, e aí ele funciona. Carol, o Holy ajuda na raiva? Sim, o Holy é excelente para raiva, né? Então, no caso da fibromialgia, no caso, por exemplo, de reumatismo, né? Artrite, artrose já não, mas a artrite, que a gente tem os ites, qualquer tipo de ite, é uma inflamação. E se tem inflamação é porque tem fogo. O Holy, ele é o floral que vai cuidar a amenizar esse fogo, né? Que está em desequilíbrio, né? Então todos os ites é uma inflamação, né? Então o Holy nesses casos ele ajuda bastante. Gente, acho que é isso. Quero me despedir, já tá acabando a live, agora eu tô olhando o horário, que pena. Essa é a nossa última live do ano, mas foi muito bacana, eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Quero deixar aqui um convite para vocês, para olhar para 2020, não pelos olhos negativos, né? Tente olhar para esse ano, no que você aprendeu, o que você pôde tirar de aprendizado com tudo isso que nós passamos. Foi um ano difícil, foi muito difícil, mas eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa para tirar desse ano e levar para 2021 essa energia positiva desse aprendizado, e fazer com que 2021 seja um ano bom também, e esperamos que menos difícil, né? A primeira coisa é ficar em casa, põe máscara, tenha responsabilidade que se você tiver algum sintoma de Covid, não saia, né? Se resguarda, não por si, se não tiver esse amor próprio, né? Mas pelo outro. Cuidado com o Natal, cuidado com o Réveillon, lembra que a sua vida vale muito. Se cuidem, beijo no coração de vocês, um Feliz Natal, um bom ano, e eu vejo vocês em 2021, com certeza. A Renata, estaremos juntas em 2021, com certeza. Um ótimo final de ano a todos, com muita paz, sabedoria e amor. Muito obrigada, aprendi muito com você, desejo muita saúde, muito amor, gratidão. Ótima live, obrigada por compartilhar. Gente, é um grande prazer. Vejo vocês em 2021. Beijo no coração de todo mundo. Até lá.